Você acordou. Quem é você? Onde eu tô? O que você fez comigo? Ela acordou num quarto com um homem estranho, mas não sabia que era um milionário que mudaria sua vida. Elisa Mendes nunca imaginou que flagrar o noivo com sua melhor amiga na véspera do casamento seria apenas o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre. Aos 22 anos, com o vestido de noiva pendurado no armário e o coração em pedaços, ela fez a única coisa que conseguiu: pegou o carro e fugiu. Mas o que ela não sabia era que aquela fuga desesperada pela serra, sob uma tempestade violenta, a levaria direto para os braços do homem que mudaria tudo. Antes de seguir, inscreva-se no canal e comente de onde você nos assiste. Suas mensagens me motivam a trazer histórias como essa. Elisa havia saído de Belo Horizonte sem destino, dirigindo pelas estradas da Serra do Caparaó, com lágrimas nos olhos e o coração partido. A chuva batia forte no para-brisa quando ela perdeu o controle do carro numa curva fechada. O último som que se lembrava era do barulho do metal se chocando contra uma árvore e da escuridão que tomou conta de tudo. Agora, no dia seguinte, ela abria os olhos devagar num quarto que definitivamente não conhecia. As paredes eram de madeira rústica, o cheiro de café misturado com eucalipto pairava no ar, e pela janela pequena via montanhas verdes que se perdiam no horizonte. Sua cabeça doía como se tivesse levado uma martelada. Tinha um curativo no braço esquerdo que ardia, mas, estranhamente, se sentia segura. E isso a assustava mais que qualquer dor. Olhou para baixo e percebeu que vestia uma camisa social azul, gigante para o seu tamanho que chegava quase nos joelhos. Você acordou. A voz masculina grave a fez virar o rosto bruscamente na direção da porta, o que fez a cabeça latejar ainda mais. Ali estava parado um homem de uns 30 e poucos anos, alto, com barba bem aparada e olhos castanhos que pareciam estudá-la com cuidado. Usava uma camisa xadrez simples e segurava uma xícara fumegante. O pânico explodiu no peito dela como um foguete. Quem é você? A voz saiu rouca, desesperada. Onde eu tô? O que você fez comigo? Elisa tentou se sentar na cama rapidamente, mas uma dor aguda nas costelas a fez dobrar e gemer. Calma, calma. O homem levantou uma das mãos, mantendo distância. Você tá machucada, não força muito. Ele colocou a xícara numa mesinha de madeira artesanal. Meu nome é Tomás. Você teve um acidente de carro na estrada da serra. Eu te trouxe para minha casa. Acidente? Elisa forçou a memória e fragmentos voltaram. A chuva, o volante escorregando, o impacto. Por que você não me levou para o hospital? Cadê meu celular? Cadê minhas roupas? As perguntas saíram atropeladas, carregadas de medo. Suas roupas estavam rasgadas e com muito sangue. Tive que trocar para poder cuidar dos ferimentos. Thomas mantinha o tom calmo, mas ela percebeu que ele evitava se aproximar muito. Seu celular está ali na mesa, mas estamos sem sinal. E não consegui te levar para o hospital porque a tempestade derrubou árvores gigantes na estrada. A gente está isolado. Isolado? O desespero na voz dela cresceu. Eu tô aqui há quantos dias? Você chamou alguém? Bombeiros, polícia? Você está aqui há um dia e não temos comunicação. As linhas telefônicas caíram junto com as árvores. Thomas se aproximou meio passo. Mas eu sou médico. Era cirurgião no Hospital das Clínicas em BH. Você ficou em boas mãos. Elisa o encarou com total incredulidade. Você é médico e mora no meio do mato? Isso não faz sentido nenhum. A desconfiança pingava de cada palavra. Eu sei que deve parecer estranho, ele começou. Estranho? Ela o interrompeu, tentando sair da cama mesmo com dor. Estranho é pouco. Um médico que vira sei lá o quê e mora sozinho na serra? Como eu sei que você realmente me achou acidentada? Como eu sei que você não... As palavras morreram na garganta, mas a implicação ficou clara no ar. Thomas suspirou fundo e saiu do quarto sem dizer nada. Voltou alguns minutos depois, carregando uma sacola plástica. Seus documentos, disse, entregando a bolsa para ela. Tudo tá aí. RG, CPF, carteira de motorista. Até o dinheiro que você tinha na carteira. Elisa conferiu tudo rapidamente. Estava tudo ali mesmo, intocado. Isso a tranquilizou um pouquinho, mas não completamente. E meu carro?
Thomas puxou o celular do bolso e mostrou fotos. O Corsa estava completamente destruído, com a frente amassada e o para-brisa em pedaços. Elisa sentiu um calafrio. Poderia ter morrido. Você tem sorte de estar viva, ele disse suavemente. Quando te achei, você estava inconsciente e perdendo muito sangue. Se eu não tivesse passado por ali, por que você estava passando por ali no meio da tempestade? A pergunta saiu automática. Estava voltando da cidade, tinha ido buscar material para a oficina. Ele guardou o celular. Olha, eu entendo que você está assustada. No seu lugar eu também estaria, mas eu juro que só queria te ajudar. Elisa o estudou por alguns segundos. Havia algo nos olhos dele. Uma tristeza genuína que parecia impossível de fingir. E a forma como ele mantinha distância, como explicava tudo calmamente, sem se ofender com as acusações dela, isso tudo pesava a favor dele. Você realmente é médico? Ela perguntou, ainda desconfiada. Thomas foi até uma gaveta e voltou com um diploma empoeirado e uma carteira do CRM. Formado pela UFMG, especialização em cirurgia no Hospital das Clínicas. Mostrou também alguns livros de medicina numa estante. Posso examinar seus reflexos se você quiser, para ver se não tem nada sério na cabeça. As evidências foram se acumulando. O jeito profissional como ele mexia no curativo, o conhecimento médico ao explicar os ferimentos, os remédios certos que havia usado, mas principalmente alguma coisa no olhar dele. Uma dor escondida que ela reconhecia porque também carregava uma. Por que você saiu de BH? Ela perguntou curiosa apesar do medo. Pela mesma razão que você estava dirigindo sozinha numa tempestade dessas, imagino. A resposta veio carregada de uma melancolia que ela sentiu no peito. Às vezes a gente precisa fugir de tudo. Foi então que a memória voltou com força total. Gabriel, Beatriz, a cama dela, a traição, o vestido de noiva que nunca seria usado. Elisa começou a chorar, não de medo, mas da dor que tentava deixar para trás na estrada. Minha família deve estar desesperada, ela soluçou. Eles não sabem onde eu estou. Assim que liberarem a estrada, eu te levo até onde tem sinal de celular, caso aqui ainda não normalize. Thomas prometeu. Ou até a cidade, se você preferir. Mas antes você precisa se recuperar um pouco mais. Ainda está com os reflexos meio lentos, por causa da pancada na cabeça. Pela primeira vez desde que acordou, Elisa se permitiu relaxar minimamente. Não estava pronta para confiar totalmente, mas pelo menos não sentia que estava em perigo imediato. Thomas? Ela chamou quando ele já estava saindo do quarto. Sim? Obrigada por me salvar. As palavras saíram baixinhas, mas sinceras. Não precisa agradecer. Qualquer um faria isso. Mas enquanto ele fechava a porta, Elisa pensou que não. Nem qualquer um faria isso. E pela primeira vez em dias não se sentiu completamente sozinha no mundo. Mas o que Elisa não sabia era que aquele homem gentil que a salvou guardava segredos que explicariam por que um cirurgião renomado estava escondido na serra, e que essa descoberta mudaria completamente tudo entre eles. Os primeiros dias na casa de Tomás passaram numa dança cautelosa de aproximação e recuo. Elisa ainda não saía do quarto por muito tempo, mas já aceitava as refeições que ele preparava e deixava na mesa pequena ao lado da cama. O cheiro de pão caseiro que vinha da cozinha pela manhã, o café coado na hora e a sopa de legumes que ele fazia todas as tardes criavam uma atmosfera de cuidado que ela não recebia há muito tempo. Era estranho ser cuidada por um homem que mal conhecia, mas havia algo na delicadeza de Tomás que a tranquilizava. Como você está se sentindo hoje? Ele perguntava toda manhã, sempre mantendo a mesma distância respeitosa da porta. Elisa percebeu que ele nunca entrava completamente no quarto sem ser convidado. Sempre esperava uma resposta antes de se aproximar, como se soubesse exatamente como ela se sentia vulnerável e quisesse respeitá-la. Um pouco melhor, ela respondia, e era verdade. A dor de cabeça havia diminuído bastante, e o corte no braço estava cicatrizando bem sob os cuidados competentes dele. Mas havia outros tipos de dor que os remédios não alcançavam. Feridas que sangravam por dentro, toda vez que ela lembrava da cena que a trouxe até ali. No terceiro dia, ela conseguiu sair da cama e caminhar até a sala. A casa era pequena, mas aconchegante, com móveis rústicos que pareciam ter sido feitos à mão, e uma lareira que mantinha o ambiente sempre aquecido.
Havia livros por toda parte, medicina, literatura, filosofia e fotografias empoeiradas que mostravam Tomás mais jovem, sorrindo ao lado de pessoas que ela não reconhecia. Mas todas as fotos pareciam antigas, como se ele tivesse parado de colecionar momentos felizes há muito tempo. Você construiu tudo isso? Ela perguntou quando o encontrou na varanda, mexendo numa mesa de madeira que estava pela metade. Thomas levantou os olhos do trabalho, e ela percebeu que havia uma paz nele quando trabalhava com as mãos que não existia quando ele falava sobre o passado. A casa já estava aqui quando eu comprei o terreno, mas os móveis, sim, eu que faço. Ele passou a lixa suavemente na madeira, os movimentos precisos e cuidadosos. Aprendi sozinho, assistindo vídeos na internet. Relaxante. Elisa se sentou numa cadeira próxima, observando o trabalho dele em silêncio. Havia algo hipnotizante nos movimentos dele, uma paciência que ela nunca havia visto em Gabriel, que sempre estava com pressa para tudo, sempre preocupado com compromissos e reuniões que pareciam mais importantes que os momentos simples. Você tem família em Belo Horizonte? Tomás perguntou sem levantar os olhos, mas ela percebeu que a pergunta saiu mais espontânea do que ele pretendia. Bem, como eu já te falei, tenho meus pais que devem estar loucos de preocupação. Elisa sentiu o familiar aperto no peito ao pensar na mãe, que sempre se preocupava demais com tudo. E você, tem alguém que sente sua falta? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos antes dele responder. Não, não tenho mais ninguém. A resposta veio carregada de uma solidão tão profunda que Elisa sentiu vontade de tocá-lo, de oferecer algum tipo de conforto, mas não ousou. Eles passaram o resto da tarde em silêncio, companheiro, ela observando ele trabalhar, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de cores que ela nunca havia parado para reparar antes. Havia algo reconfortante naquela rotina simples, na ausência de pressa, na possibilidade de simplesmente existir, sem ter que explicar ou justificar nada para ninguém. Foi na cozinha durante o jantar que ela finalmente reuniu coragem para contar parte da verdade. Eu ia casar, disse de repente, mexendo a sopa sem conseguir levar a colher à boca. No sábado passado. Tinha tudo pronto. Vestido, igreja, festa. Até a lua de mel estava paga. Thomas parou de comer e a olhou com atenção total, sem pressa, sem julgar, apenas esperando que ela continuasse se quisesse. O que aconteceu? Perguntou suavemente. Peguei ele com minha melhor amiga. As palavras saíram numa mistura de dor e raiva que ela não conseguiu esconder. Na minha própria casa, na minha própria cama, 2 dias antes do casamento. Ela largou a colher e escondeu o rosto entre as mãos. Eles riram de mim, Thomas. Riram da minha cara. Disseram que eu era ingênua demais para não perceber o que todo mundo já sabia. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva, que havia começado a cair lá fora. Quando Elisa levantou os olhos, viu que Tomás a observava com uma compreensão que ia além da simpatia comum. Havia reconhecimento ali, como se ele soubesse exatamente como era ser traído por quem mais se confia. Sinto muito, ele disse, e havia uma sinceridade naquelas 2 palavras que valeu mais que todos os pêsames que ela havia recebido. Deve ter sido terrível. E você? Ela perguntou, enxugando os olhos com a manga da blusa emprestada. O que te trouxe para a serra? Por que um cirurgião abandona tudo para viver isolado no meio do mato? Tomás ficou tenso, como se aquela pergunta tocasse num nervo exposto. É uma história longa, murmurou, voltando a mexer na sopa sem comer. Eu tenho tempo, Elisa disse gentilmente. E depois de tudo que você fez por mim, acho que mereço saber pelo menos parte da verdade. Mas antes que ele pudesse responder, um trovão violento explodiu lá fora, fazendo os 2 se sobressaltarem. A luz piscou algumas vezes antes de se apagar completamente, deixando-os no escuro total. Thomas se levantou rapidamente para buscar lanternas e velas, e quando a luz amarelada das chamas iluminou o rosto dele novamente, Elisa viu que o momento de confidência havia passado. Vou ver se consigo ligar o gerador, ele disse, evitando olhá-la nos olhos. Você pode ir deitar se quiser. Amanhã conversamos mais. Mas Elisa não conseguiu dormir. A tempestade lá fora trouxe de volta memórias do acidente. E toda vez que fechava os olhos, via o volante escorregando entre suas mãos suadas.
Foi quando se levantou para beber água que ouviu. Gritos abafados vinham do quarto de Tomás. Não gritos de dor física, mas de alguém que lutava contra males que só existiam nos sonhos. Não, eu confiei em você. Por favor, não faça isso comigo. A voz dele estava carregada de uma agonia que fez o coração de Elisa se apertar. Sem pensar duas vezes, ela foi até o quarto dele e bateu levemente na porta. Thomas, você tá bem? Quando não houve resposta além dos sons confusos do pesadelo, ela entrou. Ele estava suado, se mexendo na cama, como se tentasse escapar de alguma coisa terrível. Tomás, ela chamou mais alto, tocando delicadamente o ombro dele. Acorda, é só um sonho. Ele abriu os olhos assustado, desorientado, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Quando viu Elisa ali, sentada na beirada da cama dele, uma expressão de constrangimento tomou conta do rosto. Desculpa, eu não queria te acordar, ele murmurou, ainda tentando se orientar. Não precisa se desculpar. Todo mundo tem pesadelos. Elisa ficou ali sem pressa de sair, oferecendo apenas sua presença silenciosa. Quer conversar sobre isso? Thomas se sentou na cama, passando as mãos pelos cabelos molhados de suor. Não são pesadelos, são lembranças. A forma como disse aquilo, carregada de uma dor profunda, fez Elisa entender que ele também carregava traições. Também havia sido destroçado por alguém que amava. Eu entendo, ela disse simplesmente, porque realmente entendia. E ali, naquele quarto escuro iluminado apenas pelos relâmpagos lá fora, duas pessoas feridas se reconheceram pela primeira vez. Ela mal sabia que a dor dele era ainda maior do que imaginava, e que conhecer essa história mudaria não só o que estava começando a sentir por ele, mas também o que entendia sobre si mesma. A manhã seguinte chegou com um sol tímido que conseguiu furar as nuvens da tempestade. Elisa acordou mais descansada do que havia dormido desde o acidente, e pela primeira vez não sentiu aquele aperto no peito ao abrir os olhos. Talvez fosse porque agora sabia que não estava sozinha com sua dor, que ali havia alguém que entendia o que significava ter o chão desaparecendo debaixo dos pés. Bom dia, Thomas disse quando ela apareceu na cozinha, já vestido com uma calça jeans desbotada e uma camiseta que mostrava que ele não era apenas um ex-médico, mas também um homem que não tinha medo de sujar as mãos. Dormiu melhor? Dormi, sim. E você? Ela aceitou a xícara de café que ele ofereceu, notando que suas mãos eram calejadas do trabalho manual, mas ainda mantinham a delicadeza de quem um dia salvou vidas. Os pesadelos voltaram? Não, acho que conversar ajudou. Ele sorriu levemente, e Elisa percebeu que era a primeira vez que via um sorriso genuíno no rosto dele. Mudava completamente sua expressão, tornando-o mais jovem, mais acessível. Depois do café, ela o seguiu até a horta nos fundos da casa. Era pequena, mas bem cuidada, com fileiras organizadas de alface, tomate, cenoura e temperos que perfumavam o ar matinal. Posso ajudar? Ela perguntou, observando ele verificar as plantas que haviam resistido à tempestade da noite anterior. Você não precisa... Ele começou, mas ela o interrompeu. Eu sei que não preciso, mas quero. Tô me sentindo inútil aqui, só sendo cuidada sem poder retribuir nada. Havia uma sinceridade na voz dela que o fez parar de protestar. Além do mais, minha avó tinha uma horta. Sei mexer com a terra. Eles passaram a manhã toda agachados entre as fileiras de vegetais, arrancando ervas daninhas e replantando as mudas que a chuva havia desarrumado. Havia algo terapêutico naquele trabalho simples, na sensação da terra fresca entre os dedos, no cheiro verde das plantas molhadas. E havia algo reconfortante em trabalhar ao lado de Tomás, em silêncio, sem pressa, sem a necessidade de preencher cada momento com palavras. Você é boa nisso, ele comentou quando ela terminou de amarrar os tomateiros que estavam caindo. Sua avó ensinou bem. Ela dizia que a terra não mente, que se você cuidar bem dela, ela cuida bem de você. Elisa limpou as mãos sujas na calça emprestada. Acho que ela estava certa. É reconfortante mexer com coisas que crescem, sabe? À tarde, ela pediu para conhecer a oficina de verdade. Era um galpão pequeno, mas bem organizado, com ferramentas penduradas na parede e peças de madeira em diferentes estágios de criação. O cheiro de verniz e madeira crua criava uma atmosfera acolhedora,
E Elisa ficou fascinada com a quantidade de móveis em produção. Nossa, você faz tudo isso? Ela passou a mão numa estante quase pronta, admirando o acabamento impecável. É lindo, Thomas. Você tem muito talento. Obrigado. Ele pareceu genuinamente tocado pelo elogio. Aprendi mexendo, errando muito no começo, mas é terapêutico. Quando estou trabalhando com madeira, consigo esquecer de tudo mais. Elisa observou uma cadeira de balanço numa bancada lateral, com curvas suaves e um acabamento que parecia feito para durar gerações. Esta aqui é especial, ela disse, passando os dedos pela madeira lisa. Tem algo de carinhoso nela. Era para ser um presente. A voz dele ficou mais baixa, carregada de uma melancolia que ela já estava aprendendo a reconhecer. Mas acabou não sendo invasiva. Ela não perguntou para quem era o presente, mas entendeu que tinha a ver com a história que ele ainda não havia contado. Em vez disso, pegou uma lixa e perguntou: "Posso ajudar? Prometo que não vou estragar nada." Ele hesitou por um momento, depois assentiu. "Claro, mas vai devagar no sentido da madeira." Eles trabalharam lado a lado pelo resto da tarde, ela lixando peças menores, enquanto ele ajustava o encaixe de uma mesa. De vez em quando, ele se aproximava para corrigir o movimento da lixa dela, suas mãos cobrindo as dela para mostrar a pressão certa, o ritmo adequado. Eram toques inocentes, necessários para o trabalho, mas que enviavam pequenas correntes elétricas pelo braço de Elisa e faziam seu coração acelerar de um jeito que ela não esperava. "Assim, ó", ele disse, guiando a mão dela numa passada mais longa. "Sente como a madeira responde quando você respeita o movimento natural dela?" Elisa assentiu, mas estava mais concentrada na proximidade dele, no cheiro que misturava sabonete e madeira, na forma como ele se movia, com uma economia de gestos que falava de alguém acostumado a trabalhar com precisão. Havia uma paz nele quando trabalhava que ela invejava, uma capacidade de se concentrar completamente no presente que ela gostaria de ter. Foi durante o jantar que ela finalmente reuniu coragem para contar mais detalhes sobre Gabriel. "Ele não era mau", disse, mexendo o arroz sem vontade de comer. "Quer dizer, não até eu descobrir quem ele realmente era. Mas ele nunca me ouviu de verdade, sabe? Sempre estava pensando em outra coisa." "Como assim?" Thomas parou de comer, dando a ela a atenção total que Gabriel nunca havia dado. "Tipo, quando eu falava dos meus sonhos, de querer ter uma floricultura um dia, ele meio que sorria e mudava de assunto. Dizia que eram coisinhas fofas, mas que eu tinha que ser mais realista." As palavras saíam amargas, carregadas de uma mágoa que ela estava descobrindo ser mais profunda do que a própria traição. "Com você é diferente." "Como assim diferente?" "Você ouve, de verdade. Quando eu falo alguma coisa, você para tudo o que está fazendo e presta atenção, como se o que eu tenho a dizer fosse importante." Ela levantou os olhos e encontrou os dele. "Faz tempo que ninguém me ouve assim." Thomas ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando aquelas palavras. "O que você tem a dizer é importante", disse finalmente. "E quem não percebe isso, não merece você." A simplicidade da afirmação atingiu Elisa mais fundo que qualquer declaração rebuscada que Gabriel já havia feito. Havia uma sinceridade naquelas palavras que a fez sentir vista, valorizada de um jeito que era completamente novo para ela. "E o vestido?" Thomas perguntou gentilmente. "O que você fez com ele?" "Tá lá, pendurado no meu quarto." Elisa suspirou, lembrando do tecido branco que agora parecia representar tudo o que estava errado com sua vida anterior. "Não consegui nem olhar para ele direito antes de sair correndo. Era tão bonito, tão perfeito. Parecia que ia realizar todos os meus sonhos de menina. E agora? Agora acho que os sonhos mudaram." A resposta saiu antes dela pensar direito no que estava dizendo, e ela ficou surpresa com a própria honestidade. "Acho que eu estava tentando me encaixar numa vida que não era minha de verdade." Eles terminaram o jantar conversando sobre coisas pequenas e importantes. Livros preferidos, memórias da infância, medos bobos e sonhos escondidos. Elisa descobriu que Tomás tinha medo de altura, mas adorava observar pássaros, que havia lido todos os clássicos da literatura brasileira e que fazia um pudim de leite, que era famoso entre os vizinhos antes de se isolar na serra. Quando se despediram para dormir,
Elisa ficou parada na porta do seu quarto por alguns segundos, observando Tomás arrumar a sala com o mesmo cuidado que dedicava a tudo mais. Havia algo nele, uma gentileza genuína misturada com uma força silenciosa, que a fazia se sentir segura de um jeito que não tinha nada a ver com proteção física. Era uma segurança emocional, a certeza de que ali ela podia ser ela mesma sem medo de julgamento ou rejeição. Por que aquele homem tão reservado e machucado conseguia fazer ela se sentir mais em casa do que qualquer lugar onde já havia morado? Na manhã seguinte, Tomás entrou na cozinha com uma expressão diferente, mais séria. A equipe da prefeitura conseguiu abrir a estrada principal ontem à noite, ele disse, servindo café para os dois. E as linhas telefônicas também voltaram. Você já pode ligar para os seus pais. Elisa sentiu algo gelado se instalar no estômago. A notícia que deveria trazê-la alívio causou exatamente o oposto. Ah, que bom, murmurou mexendo o café sem conseguir olhar para ele. Eles devem estar desesperados de preocupação, Thomas continuou, colocando o telefone fixo na mesa. Mais de uma semana sem notícias. Com as mãos tremendo, Elisa discou o número. A mãe atendeu no primeiro toque. Elisa! O grito foi tão alto que até Thomas ouviu. Minha filha, onde você tá? Chamamos a polícia, seu pai tá rodando as estradas. Mãe, calma, eu tô bem. Como assim, bem? Gabriel tá aqui todo dia, desesperado. Ele disse que vocês brigaram por bobagem. Gabriel? A raiva explodiu no peito de Elisa. Ele não contou a verdade, mãe. Ele me traiu com a Beatriz, por isso eu saí. O silêncio do outro lado foi pesado. Ai, meu Deus. Elisa, vem pra casa. A gente resolve isso. Eu não quero resolver nada. E não tô pronta para voltar ainda. A discussão continuou por 15 minutos tensos, com a mãe alternando entre desespero e raiva. Quando finalmente desligou, Elisa estava exausta. Difícil? Thomas perguntou. Muito. Eles não entendem por que eu não quero voltar logo. Elisa olhou para ele. Posso ficar mais alguns dias? Pode ficar o tempo que quiser. Ele respondeu rápido demais, como se a ideia dela ir embora o incomodasse mais do que ele queria admitir. Naquela tarde, voltaram para a oficina onde ela já estava se acostumando a ajudar. Mas havia uma tensão no ar que não existia antes, uma consciência mútua de que o tempo deles ali estava contado. Thomas trabalhava em silêncio numa cômoda antiga, e ela percebia que ele estava mais distante, como se já estivesse se preparando para a despedida. Thomas, ela chamou, quando não aguentou mais o silêncio. Por que você realmente veio para a serra? Ontem você disse que precisava manter as mãos ocupadas para não enlouquecer. Do que você estava fugindo? Ele parou de trabalhar e ficou olhando para as próprias mãos por um longo tempo. Você realmente quer saber a história toda? Quero. Thomas suspirou fundo, como quem se prepara para abrir uma ferida antiga. Eu era casado. Clara era arquiteta. Nos conhecemos num evento social em BH. Mulher linda, inteligente, ambiciosa. A voz dele ficou mais dura. Tínhamos tudo. Casa no Belvedere, consultório próspero, planos de ter filhos. O que aconteceu? Elisa perguntou suavemente. Descobri que ela estava tendo um caso com meu melhor amigo e sócio, Renato. Não era só traição pessoal. Eles estavam desviando dinheiro da clínica, usando meu nome para fechar contratos fraudulentos. As palavras saíram amargas. Perdi tudo. Esposa, melhor amigo, clínica, reputação. Elisa parou de lixar a madeira e olhou para ele. Como você descobriu? Por acaso. Cheguei em casa mais cedo de uma cirurgia e encontrei os dois na minha cama. Thomas bateu o punho na bancada. Mas o pior foi a cara de pau deles. Riram de mim. Disseram que eu sempre fui ingênuo demais, que eles mereciam mais do que eu podia oferecer. Elisa sentiu o coração se apertar. Era exatamente o que Gabriel e Beatriz haviam feito com ela. Rido da sua cara, como se ela fosse boba demais para perceber o óbvio. Eu sei como é, ela disse baixinho, tocando o braço dele. Gabriel e Beatriz também riram de mim. Também disseram que eu era ingênua. Thomas olhou para ela, e pela primeira vez, desde que começara a contar a história, seus olhos se suavizaram. A gente passou pela mesma coisa, não foi? Exatamente pela mesma dor, ela confirmou, e havia uma compreensão mútua naquelas palavras que os uniu ainda mais. Eles destruíram sua carreira? Completamente. Primeiro tentei continuar a vida normal.
Fiquei no meu apartamento. Continuei trabalhando no hospital, fingi que estava tudo bem. Ele suspirou. Mas toda hora alguém me perguntava sobre o casamento, sobre a Clara, sobre a empresa da família. Não aguentei. Tomás. Elisa se aproximou tocando o braço dele. E aí? Aí começaram os processos. Os pacientes que se sentiram enganados, os fornecedores que não receberam, os investidores que perderam dinheiro nos esquemas que Clara e Renato montaram usando meu nome. Thomas passou a mão pelos cabelos. Perdi tudo. A clínica, a casa, a reputação. Depois que paguei as indenizações e os advogados, sobrou bem pouco. Peguei o que restou e vim para cá. Comprei esta propriedade abandonada por um preço que cabia no meu bolso. Naquele momento, Elisa esbarrou numa ferramenta afiada na bancada, cortando profundamente o dedo. Ai! Ela gemeu, vendo o sangue escorrer. Imediatamente, Thomas estava ao lado dela, o instinto médico assumindo o controle. Deixa eu ver, disse pegando delicadamente a mão dela. Seus dedos eram surpreendentemente suaves ao examinar o ferimento. Ele a levou até a pia e lavou cuidadosamente o corte, fazendo um curativo preciso. Elisa observava o rosto concentrado dele, tão próximo do seu, sentindo algo quente se espalhar pelo peito. Pronto, ele murmurou, mas não soltou a mão dela. Eles ficaram ali, muito próximos, olhando um para o outro. A tensão que vinha crescendo há dias explodiu no ar entre eles. Elisa se inclinou ligeiramente, os lábios entreabertos. Thomas hesitou por um segundo, depois se inclinou também. Mas no último momento, recuou bruscamente. Não, ele disse, soltando a mão dela. Isso não pode acontecer. Por que não? Elisa perguntou magoada. Porque você está vulnerável, acabou de sair de um relacionamento terrível. Ele se afastou. E porque você merece muito mais do que um homem quebrado que se esconde na serra. Tomás, Você vai melhorar, vai voltar para sua vida, vai encontrar alguém que realmente mereça você. Ele a interrompeu. Eu não posso ser só uma fase de recuperação. Ele achava que nunca mais ia amar, até olhar nos olhos dela e perceber que alguns sentimentos são mais fortes que todos os muros que construímos ao redor do coração. O silêncio entre eles depois daquele quase beijo na oficina era quase palpável. Elisa passou o resto do dia revirando na cabeça as palavras dele. Você merece mais do que um homem quebrado. Como ele não entendia que ela não queria mais, queria exatamente ele. A forma como cuidou do corte dela, a delicadeza das mãos grandes e calejadas, o jeito como a olhava como se fosse algo precioso. Nada disso era de um homem quebrado. Naquela noite, ela deitou cedo, mas não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via Gabriel e Beatriz rindo da cara dela, ouvindo as vozes cruéis ecoando na cabeça. Todo mundo sabia menos você. O sono veio pesado, carregado de pesadelos que a fizeram se debater na cama. No sonho, estava de volta àquele quarto flagrando a traição novamente, mas dessa vez eles não paravam de rir. Gabriel segurava o vestido de noiva rasgado e Beatriz usava a aliança que deveria ser dela. Você achou mesmo que alguém como ele ia te amar de verdade? Eles gritavam em coro. Elisa acordou em pânico, o coração disparado, suor frio escorrendo pelas costas. O quarto estava escuro, silencioso, mas o eco das risadas ainda martelava na sua cabeça. Levantou da cama sem pensar e correu para o quarto de Tomás, empurrando a porta sem bater. Tomás! Chamou desesperada. Ele acordou na hora, se sentando na cama assustado. Elisa, o que foi? Você tá bem? Sem responder, ela se jogou nos braços dele, tremendo como uma folha. Desculpa, eu só... precisava... As palavras morreram nos soluços que não conseguia controlar. Thomas não hesitou. Envolveu ela nos braços, puxando para o peito dele, uma das mãos acariciando os cabelos dela, com uma ternura que fez o coração de Elisa se acalmar imediatamente. Chiu, tá tudo bem. Ele sussurrou no ouvido dela. Foi só um pesadelo. Você tá segura aqui, comigo. A palavra comigo saiu carregada de uma proteção que ela nunca havia sentido. Gabriel nunca a consolou assim quando tinha pesadelos. Sempre reclamava que ela o acordava, que no dia seguinte ele tinha reuniões importantes. Eles ficavam rindo de mim, ela murmurou contra o peito dele. No sonho eles não paravam de rir. Nunca mais ninguém vai rir de você.
Thomas disse com uma firmeza que a fez acreditar completamente. Eu não vou deixar. Quando Elisa se afastou para olhá-lo, os olhos dele estavam diferentes. Não havia mais a resistência de antes, apenas uma ternura misturada com algo mais intenso que fez a respiração dela acelerar. Thomas, ela sussurrou. Desta vez, quando ele ergueu a mão para tocar o rosto dela, não recuou. Os dedos dele traçaram delicadamente a linha da bochecha, como se ela fosse feita de cristal. Eu tentei resistir, ele admitiu, a voz rouca. Tentei me convencer que você ia embora, e eu ia voltar a ficar sozinho. E se eu não quiser ir embora? Ela perguntou, se aproximando mais. Elisa, mas desta vez, ela não deixou ele terminar. Se inclinou e tocou os lábios nos dele, um beijo suave, hesitante, carregado de todo o sentimento que vinha crescendo entre eles há dias. Thomas ficou tenso por um segundo, depois se rendeu completamente. Retribuiu o beijo com uma paixão contida que fez o mundo inteiro desaparecer ao redor deles. Era diferente de tudo que ela já havia sentido. Havia desejo, mas também cuidado, proteção, uma entrega mútua que ia muito além do físico. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, olhando um para o outro como se estivessem acordando de um sonho. Você tem certeza? Ele perguntou, segurando o rosto dela entre as mãos. Tenho, ela respondeu sem hesitar. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Eles passaram o resto da madrugada conversando baixinho, ela aninhada no peito dele, os dois finalmente admitindo que o que sentiam era real e que não queriam mais lutar contra isso. Quando o sol nasceu, pintando o quarto com luz dourada, Elisa sabia que sua vida havia mudado para sempre. Mas naquela manhã o peso da realidade voltou. Tomás estava estranho durante o café, evitando olhá-la nos olhos, falando apenas o necessário. O silêncio desconfortável fez o estômago dela se contrair de ansiedade. Você está arrependido? Ela perguntou finalmente, largando a xícara na mesa. Não é arrependimento, Tomás suspirou. É medo. Medo de quê? De te machucar. De você perceber que tô longe de ser o homem que você merece. Ele finalmente a olhou. Você acabou de sair de um relacionamento destrutivo, Elisa. Como eu sei que não tô sendo só um refúgio temporário? Porque eu nunca senti por Gabriel nem um décimo do que sinto por você. Ela disse com uma honestidade que o pegou desprevenido. Tomás ficou em silêncio, processando as palavras dela. Havia algo nos olhos de Elisa, uma certeza que ele não via há muito tempo. Talvez fosse hora de se permitir acreditar que poderia ser feliz novamente. Tá bem, ele disse finalmente, pegando a mão dela. Vamos tentar, mas devagar, sem pressa. Quero fazer isso direito desta vez. Elisa sorriu, sentindo uma felicidade que não cabia no peito. Devagar tá bom. A gente tem tempo. Eles passaram o resto da manhã conversando sobre planos, sobre como seria dividir aquela vida simples na serra, sobre a possibilidade de construir algo verdadeiro juntos. Pela primeira vez desde que chegara ali, Elisa se permitiu sonhar com um futuro que não incluía voltar para Belo Horizonte. Mas nem ele nem ela imaginava que, naquele exato momento, alguém do passado de Tomás estava descobrindo onde ele morava. 4 semanas haviam se passado desde aquela primeira noite nos braços de Tomás. E Elisa mal reconhecia a mulher que havia chegado ali quebrada e perdida. A rotina simples da serra havia criado uma intimidade entre eles que ela nunca imaginara possível. Acordavam juntos com o canto dos bem-te-vis, tomavam café na varanda, observando a névoa se desfazer entre as montanhas, trabalhavam lado a lado na oficina e na horta. O que mais a surpreendia era como Tomás a tratava. Gabriel sempre tinha pressa para tudo, sempre estava de olho no celular durante as conversas, sempre a interrompia quando ela falava sobre coisas que ele considerava bobas. Thomas era diferente. Ouvia cada palavra que ela dizia como se fosse a coisa mais importante do mundo. Perguntava sobre sua opinião antes de tomar qualquer decisão, celebrava suas pequenas conquistas como se fossem vitórias épicas. Você engordou, Elisa brincou numa manhã, passando a mão pela barriga dele quando se abraçaram na cozinha. Uns 2 quilos, pelo menos. Culpa da sua comida, Tomás riu, beijando o topo da cabeça dela. Desde que você assumiu a cozinha, eu como que nem um rei. Aquele escondidinho de mandioca ontem, ele gemeu de prazer lembrando. Minha avó sempre dizia que homem bem alimentado é homem feliz.
Elisa sorriu, orgulhosa. A receita de escondidinho era segredo de família, passada de mãe para filha há gerações. Ver Tomás repetir o prato 3 vezes tinha enchido o coração dela de uma satisfação que Gabriel nunca havia despertado. Sua avó tinha razão, ele murmurou, puxando-a para mais perto, sobre muitas coisas. Eles estavam se beijando devagar, sem pressa, aproveitando a manhã tranquila quando o som de um carro na estrada quebrou o momento. Thomas franziu a testa. Ninguém nunca subia até a casa, a não ser o carteiro uma vez por mês. Você está esperando alguém? Elisa perguntou, afastando-se dele para olhar pela janela. Não, Thomas respondeu, mas havia uma tensão na voz que ela não conseguiu identificar. O carro que parou na frente da casa era um BMW branco, reluzente, completamente fora de lugar naquele ambiente rústico. A mulher que saiu dele era ainda mais fora de lugar. Cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem impecável mesmo sendo 9 da manhã, roupas caríssimas que gritavam dinheiro e sofisticação. Meu Deus, Thomas murmurou, ficando branco como papel. Quem é? Elisa perguntou, mas já sabia a resposta pelo jeito como o rosto dele havia se transformado. Clara, ele disse, a voz saindo estrangulada. Minha ex-esposa. A mulher se aproximou da casa com passos calculados, um sorriso triste e vulnerável no rosto, que Elisa imediatamente desconfiou. Era bonita demais, elegante demais, perfeita demais, tudo que Elisa não era. Tomás, Clara disse quando ele abriu a porta, a voz melosa carregada de emoção fingida. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso falar com você. Por favor. Elisa ficou parada atrás de Tomás, sentindo-se completamente deslocada na sua roupa simples de algodão, com os cabelos presos num rabo de cavalo descuidado e as unhas sem esmalte. Ao lado da perfeição glacial de Clara, ela se sentia como uma caipira. O que você quer, Clara? Thomas perguntou, a voz fria como gelo. Posso entrar? É complicado. Clara olhou significativamente para Elisa. Assunto particular. Qualquer coisa que você tenha para falar pode ser na frente da Elisa. Tomás disse firmemente, mas Elisa percebeu que ele estava abalado pela presença da ex. Clara sorriu, mas havia algo afiado naquele sorriso. Ah, então esta é a amiga que você arrumou por aqui. O tom era doce, mas carregado de veneno. Que fofo! Sempre soube que você tinha um fraco por mulheres que precisam ser salvas. O comentário atingiu Elisa como um soco no estômago. Mulheres que precisam ser salvas? O que exatamente Clara queria dizer com isso? Clara, Tomás alertou, a voz perigosa. Como você descobriu onde eu moro? E como você sabe da Elisa? Clara sorriu, mas havia algo frio naquele sorriso. Tomás, querido, eu estava preocupada com você. Você simplesmente desapareceu do mundo. Tive que investigar, perguntar para as pessoas certas, até descobrir que você estava aqui na serra. Desculpa, não quis ofender. Clara disse rapidamente para Elisa, mas os olhos dela brilhavam com malícia. É que, bem, você sempre foi tão protetor com pessoas fragilizadas, Tomás. É uma qualidade linda, mesmo que às vezes você confunda gratidão com outras coisas. Cada palavra era uma pequena punhalada. Elisa sentiu o rosto queimar de humilhação. Era isso que Clara pensava? Que ela estava ali por gratidão? Que o que sentia por Thomas era só uma confusão emocional de uma mulher fragilizada? Eu vou deixar vocês conversarem, Elisa murmurou, se dirigindo para a porta. Elisa, não. Thomas tentou segurá-la, mas ela já estava saindo. É melhor mesmo, Clara disse, fingindo preocupação. O que eu tenho para falar é bem particular. Sobre nosso casamento, nossos sentimentos antigos. Elisa saiu da casa com o coração despedaçado, as palavras de Clara ecoando na cabeça. Sempre soube que você tinha um fraco por mulheres que precisam ser salvas. Era isso que ela era para Tomás? Apenas mais uma mulher quebrada que ele havia recolhido para consertar? Sem pensar direito, começou a andar mata adentro, seguindo uma trilha que conhecia por explorar com Thomas nas últimas semanas. Precisava de ar, de espaço, de tempo para processar o que estava acontecendo. Mas a dor no peito era tão intensa que mal conseguia respirar. Andou por mais de 1 hora perdida nos próprios pensamentos, até perceber que as nuvens haviam escurecido perigosamente.
As primeiras gotas começaram a cair quando ela se deu conta de que não reconhecia mais o caminho. Havia se perdido completamente na mata. A chuva aumentou rapidamente, transformando-se numa tempestade tropical que ensopou suas roupas em minutos. Elisa tentou voltar pelo mesmo caminho, mas tudo parecia igual na mata fechada. Árvores altas, cipós entrelaçados, o barulho ensurdecedor da chuva abafando qualquer outro som. "Thomas!" ela gritou, mas sua voz se perdeu no estrondo dos trovões. Enquanto isso, na casa, Thomas estava vivendo seu próprio inferno. Clara havia inventado uma história dramática sobre estar sendo perseguida pelo ex-sócio André, pedindo ajuda, fingindo remorso pela traição. Mas ele mal conseguia prestar atenção, preocupado com Elisa, que havia saído no meio da conversa. "Onde ela foi?" ele perguntou pela 10ª vez, olhando ansioso pela janela. "Relaxa, Tomás", Clara disse, tocando o braço dele com falsa intimidade. "Ela deve ter ido dar uma volta. Pessoas do interior adoram essas caminhadas, não é?" Quando a tempestade começou e Elisa não voltou, Thomas entrou em pânico total. "Ela está perdida na mata", gritou, pegando a capa de chuva e uma lanterna. "Thomas, não seja dramático", Clara tentou detê-lo. Ela conhece a região, deve ter se abrigado em algum lugar. Mas ele já estava correndo para fora, gritando o nome de Elisa na tempestade, com o coração despedaçado de medo de perdê-la. E Clara, sozinha na casa, finalmente permitiu que o sorriso verdadeiro aparecesse no rosto. Havia levado meses para descobrir onde Tomás estava escondido, e nas últimas semanas, através de fofocas na cidade vizinha, soube que ele estava vivendo com uma mulher. Não podia aceitar que ele fosse feliz depois de tudo que ela havia perdido quando o escândalo veio à tona. Se ela não podia reconstruir sua vida, ele também não merecia. Enquanto ele procurava Elisa desesperado na tempestade, Clara sorria, satisfeita por ter conseguido plantar as primeiras sementes da destruição. A mata fechada engolia o som dos gritos de Thomas, enquanto ele corria pela trilha escorregadia, o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Cada minuto que passava sem encontrar Elisa era como uma eternidade de agonia. Quando finalmente a viu, encolhida embaixo de uma árvore gigante, tremendo como uma folha ao vento, algo dentro dele se despedaçou e se recompôs ao mesmo tempo. "Elisa!" O nome saiu do peito dele como uma oração atendida. Ela levantou o rosto molhado de chuva e lágrimas, e quando seus olhos se encontraram, começou a chorar de uma forma que ele nunca havia visto, soluços profundos que pareciam vir da alma. "Eu me perdi", ela conseguiu dizer entre os soluços. "E as coisas que ela disse... Será que você..." "Chiu", Thomas sussurrou, se ajoelhando ao lado dela na lama. "Não fala nada agora. Só deixa eu te levar para casa." Sem hesitar, ele a ergueu do chão como se ela fosse algo precioso e frágil. O caminho de volta foi uma luta contra a tempestade, mas ele não sentiu o peso nos braços, apenas a necessidade desesperada de protegê-la de tudo, da chuva, do frio, das palavras venenosas que Clara havia plantado na cabeça dela. Quando chegaram em casa, Clara ainda estava lá, examinando as fotografias na estante como se fosse a dona do lugar. O sorriso falso que ela esboçou ao vê-los entrar fez algo ferver no peito de Thomas. "Ai, que susto vocês me deram! Onde estavam? Fiquei tão preocupada." "Sai da minha casa", Thomas disse com uma calma perigosa, sem parar de caminhar com Elisa nos braços. "Agora." "Tomás, amor, você não está pensando direito. Você tem 5 minutos, ele repetiu, a voz cortante como lâmina. "Depois eu chamo a polícia." No banheiro, ele abriu o chuveiro e testou a temperatura da água com cuidado, ajustando até ficar morna e reconfortante. Trouxe toalhas limpas e fofas do armário. Pegou uma das suas camisas mais macias e deixou tudo arrumado na pia. "A água tá boa", ele disse suavemente, tocando o rosto gelado dela. "Toma um banho quente, que eu vou buscar um chá." "Thomas", ela chamou quando ele ia sair, a voz pequena e vulnerável. "As coisas que ela disse, você ainda..." Ele voltou para perto dela, segurou o rosto molhado entre as mãos com uma delicadeza infinita. "Elisa, me escuta bem. Clara quebrou meu coração em 1000 pedaços há 2 anos. Pisoteou em cima de cada sentimento que eu tinha por ela. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que ela nunca havia visto. Mas você pegou esses pedaços,
e está construindo algo novo, algo melhor, algo que eu nem sabia que podia existir. Mas ela é tão linda. Ela é passado. Tomás a interrompeu. Você é meu presente, meu futuro, minha paz. Quando Elisa saiu do banho, vestindo a camisa dele que cheirava a madeira e sabonete, a casa estava em silêncio. Clara havia ido embora, levando consigo o perfume enjoativo e a energia pesada que trouxera. Eles se sentaram no sofá da sala, ela aninhada no peito dele, ouvindo o coração que batia só para ela. Não precisaram de palavras para se entenderem. Não precisaram de promessas para saberem que aquilo era para sempre. Naquela noite, quando se deitaram juntos, foi diferente de todas as outras. Havia uma entrega total, uma confiança absoluta, uma intimidade que ia muito além do físico. Era como se duas almas feridas tivessem finalmente encontrado seu lugar de cura. Os dias que se seguiram foram mágicos. Eles existiam numa bolha de felicidade, feita de manhãs preguiçosas, tardes na oficina criando coisas belas juntos, jantares à luz de velas onde conversavam sobre tudo. Mas a bolha se rompeu numa tarde de março, quando os pais dela apareceram na propriedade com cara de poucos amigos. Elisa Maria Mendes, a mãe gritou antes mesmo de sair do carro. 2 meses. 2 meses você sumida nesse fim de mundo. O estômago de Elisa despencou quando viu os pais caminhando em sua direção com aquela expressão que ela conhecia bem, decepção misturada com raiva. Thomas apertou a mão dela, um gesto silencioso de apoio. Mãe, pai. Ela tentou sorrir. Que surpresa! Surpresa? O pai, um homem baixo de ombros largos, olhou para Tomás como se ele fosse um criminoso. Minha filha some no mundo e a surpresa é nossa. Vocês podiam ter ligado antes de vir, Elisa murmurou. Ligado. A mãe riu sem humor. Para ouvir mais desculpas? Filha, chega de brincadeira. Você vai voltar para casa com a gente hoje mesmo. Eu não vou voltar para lugar nenhum, Elisa disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza da própria voz. Claro que vai, o pai interveio. Gabriel passou lá em casa. Tá arrependido, quer conversar com você, resolver essa bobagem toda. Bobagem? A palavra saiu como um tiro. Pai, ele me traiu com minha melhor amiga. Todo homem escorrega uma vez, a mãe disse, como se estivesse falando sobre tropeçar na calçada. O importante é o arrependimento. E que futuro você tem aqui? O pai gesticulou ao redor com desdém. Nesse mato longe de tudo? Você estudou, filha, tem uma vida pela frente. Quando viu que Elisa ia responder, o pai se aproximou dela e baixou a voz, pensando que Thomas não escutaria. Filha, que futuro você vai ter aqui neste mato com um médico falido? Olha ao redor. Ele perdeu tudo, não tem nada para te oferecer. Tomás, que estava a poucos metros organizando umas madeiras, ouviu perfeitamente. Um sorriso pequeno e misterioso apareceu no canto da boca dele, mas ele continuou fingindo que não havia escutado nada. Foi então que algo dentro de Elisa simplesmente explodiu. Chega! A palavra ecoou pela propriedade inteira. Chega de vocês decidirem minha vida por mim. Elisa, a mãe tentou intervir. Não, vocês não entendem. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas havia uma força nova na voz. Aqui eu sou feliz. Thomas me ama de verdade, me respeita, me faz sentir importante todo santo dia. Com Gabriel eu era só um enfeite bonito. Aqui eu sou uma pessoa inteira. Os pais foram embora, ameaçando cortar relações, mas pela primeira vez na vida, Elisa não se importou. Chorou nos braços de Tomás, mas eram lágrimas de libertação. Os meses voaram. 6 meses depois, Elisa havia se tornado uma verdadeira artesã, criando peças únicas que os clientes disputavam. Numa noite estrelada de julho, Tomás a observava concentrada na oficina e lembrou das palavras do pai dela. Médico falido, não tem nada para oferecer. Se ele soubesse a verdade, murmurou ele baixinho. O anel estava escondido na gaveta do criado mudo há 2 semanas. Tomás já havia ensaiado as palavras 1000 vezes, já sabia exatamente onde ia se ajoelhar, já havia escolhido o momento perfeito. Mas toda vez que pensava em fazer o pedido, uma sombra de medo tomava conta dele. Havia algo que Elisa não sabia, algo que ele vinha escondendo desde o primeiro dia, um segredo tão grande que poderia mudar completamente o que ela sentia por ele. E a verdade
era que Thomas não fazia ideia de como ela reagiria quando descobrisse. Ela o amava pelo homem simples que pensava que ele era, ou tudo mudaria quando soubesse quem ele realmente era. Ele estava pronto para pedir ela em casamento, mas precisava antes, contar o maior segredo de sua vida. E tinha medo de que essa verdade pudesse destruir tudo que eles haviam construído. 3 dias depois, numa manhã ensolarada, Tomás finalmente reuniu coragem. O anel queimava no bolso da calça enquanto ele observava Elisa arrumando as ferramentas na oficina, aquele sorriso tranquilo no rosto que ele amava tanto. O coração dele batia descompassado. As mãos suavam e pela primeira vez em meses sentia medo de verdade. Elisa, ele chamou, a voz saindo mais rouca que pretendia. Preciso te mostrar uma coisa. Ela levantou os olhos percebendo imediatamente que havia algo diferente nele. Tá tudo bem? Você parece nervoso. É importante, ele disse, caminhando até o canto mais escuro da oficina. Muito importante. Elisa o seguiu intrigada, observando enquanto ele movia uma pesada bancada de madeira que parecia estar fixa no lugar há anos. Por baixo, havia uma tábua solta no assoalho que ele levantou com cuidado, revelando um cofre pequeno mas robusto, enterrado no chão. Tomás, o que é isso? Ela perguntou, o coração começando a acelerar sem saber por quê. Ele digitou uma sequência no cofre eletrônico, as mãos tremendo levemente. Quando a porta se abriu, Elisa viu pilhas de documentos organizados, cartões, extratos bancários e até algumas joias que brilhavam na penumbra. Senta aqui, Thomas pediu, indicando um banco próximo. A voz dele estava séria, carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Elisa obedeceu, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Tomás pegou alguns papéis do cofre e se sentou ao lado dela, respirando fundo como quem se prepara para pular de um penhasco. Lembra quando eu contei sobre Clara e Renato? Como eles me roubaram, como eu perdi tudo? Ele começou, sem conseguir olhá-la nos olhos. Lembro. Ela respondeu baixinho. Eu menti. As 2 palavras saíram como um sussurro doloroso. Ou melhor, omiti uma parte crucial da história. Thomas abriu o primeiro extrato bancário e mostrou para ela. Os números que Elisa viu fizeram seu mundo girar. Milhões de reais distribuídos em diferentes contas e investimentos. Meu Deus, ela murmurou, pegando o papel com as mãos trêmulas. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa com dinheiro. Thomas continuou, a voz ganhando força conforme falava. Desde criança ela me ensinou a guardar parte de tudo que eu ganhava, a investir, a diversificar. Quando me casei com Clara, eu já tinha uma quantia considerável aplicada em fundos que ela nem sabia que existiam. Elisa folheou os documentos em silêncio, ações de empresas, títulos do governo, investimentos imobiliários, contas em bancos diferentes. Era um patrimônio maior do que ela conseguia processar. Quando Clara e Renato me roubaram, eles levaram tudo o que conheciam. A clínica, as contas conjuntas, os bens que estavam no meu nome. Mas isso aqui... Ele tocou os papéis. Isso aqui eles nunca souberam que existia. Você é milionário, Elisa disse. Não como pergunta, mas como constatação incrédula. Sou. Thomas finalmente a olhou nos olhos. E quando vim para cá, poderia ter comprado uma fazenda gigante, uma mansão, qualquer coisa. Mas escolhi esta propriedade simples porque queria viver de forma simples. Queria descobrir quem eu realmente era sem o dinheiro. Elisa ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. Uma parte dela se sentia traída pela mentira, outra parte entendia completamente por que ele havia escondido. Por que você não me contou antes? Ela perguntou finalmente, a voz mais magoada do que zangada. Porque eu precisava saber. Thomas respondeu, pegando as mãos dela entre as suas. Precisava saber se alguém conseguiria me amar pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Clara me amou pelo dinheiro, pelo status, pela vida que eu podia proporcionar. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dele. Elisa, estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Não por causa do dinheiro guardado, mas porque finalmente encontrei alguém que me ama de verdade. Que fica comigo mesmo, achando que eu sou um médico falido, vivendo numa casinha simples na serra. Você me testou, ela disse, a constatação doendo no peito. Eu me protegi, ele corrigiu suavemente.
e no processo descobri o amor mais puro que já senti na vida. Elisa se levantou e caminhou até a janela da oficina, olhando para as montanhas enquanto organizava os pensamentos. Por um lado, sentia-se enganada. Por outro, entendia completamente o medo dele de ser usado novamente. Elisa, Thomas chamou, e quando ela se virou, ele estava ajoelhado no chão da oficina, uma aliança simples de ouro nas mãos. Agora você sabe quem eu sou de verdade. Sabe que posso te dar uma vida de luxo se você quiser, ou podemos continuar vivendo aqui exatamente como estamos. A voz dele tremeu quando fez a pergunta que mudaria tudo. Você quer ser minha esposa? Elisa olhou para ele ajoelhado ali, no meio da oficina, cercado pelos móveis que criaram lado a lado, com os olhos cheios de amor e medo em igual medida. O dinheiro não importava. A casa simples ou a mansão não importavam. O que importava era aquele homem que a havia ensinado o que era ser verdadeiramente amada. Agora que ela sabia toda a verdade, diria sim para o homem que mudou a vida dela para sempre? Sim, a palavra saiu do coração de Elisa como uma oração. Sim, eu quero ser sua esposa. Thomas se levantou num impulso e a pegou no colo, rodando pela oficina numa dança desajeitada de felicidade. Quando colocou a aliança simples no dedo dela, Elisa sentiu que finalmente estava completa. Sabe o que mais eu quero? Ela sussurrou, ainda nos braços dele. O quê? Quero ter filhos seus. Quero encher essa casa de risadas de criança. Os olhos de Tomás brilharam de uma forma que ela nunca havia visto. Quantos você quer? Uns 3 ou 4, ela riu. Você topa? Topo fazer uma seleção brasileira inteira com você. 2 meses depois do noivado, Elisa acordou com o estômago embrulhado e uma certeza estranha no coração. Tinha atrasado a menstruação, sentia o seio dolorido e toda manhã o cheiro do café que tanto amava a deixava enjoada. Thomas, ela chamou quando ele entrou na cozinha. Acho que preciso fazer um teste. Que tipo de teste? Ele perguntou, despejando o café na xícara. De gravidez. A xícara escorregou das mãos dele, se espatifando no chão da cozinha. Ele ficou parado, olhando para ela como se tivesse visto um milagre. Você acha que... Acho que sim. Thomas voou até a cidade para comprar 5 testes diferentes. Voltou em tempo recorde e ficou do lado de fora do banheiro como um leão enjaulado enquanto ela fazia o primeiro. E aí? Ele gritou através da porta. Positivo, Elisa gritou de volta, e ouviu um barulho de algo caindo lá fora. Quando abriu a porta, encontrou Tomás sentado no chão do corredor, a cabeça entre as mãos, chorando como uma criança. Você tá bem? Ela se ajoelhou ao lado dele. Eu vou ser pai, ele soluçou. Eu vou ser pai de verdade. Vai sim, meu amor. Vai ser o papai mais babão que já existiu. Com a gravidez confirmada, algo mágico aconteceu na casa deles. Thomas se transformou no marido mais cuidadoso do mundo. Não deixava Elisa pegar nenhum copo d'água. Insistia para ela descansar enquanto ele cozinhava. Fazia massagem nos pés dela todas as noites. Você tá me mimando demais, ela reclamou numa tarde, vendo ele chegar com mais uma sacola de compras. Você tá carregando meu filho. Merece ser tratada como rainha. A oficina ganhou vida nova com a chegada do bebê. Elisa começou a criar peças especiais. Um berço entalhado com desenhos de estrelas, uma cômoda com puxadores em formato de lua e brinquedos de madeira que contavam histórias. Cada peça era feita com tanto amor que os clientes faziam fila para encomendar. Foi no 4º mês de gravidez que os pais dela apareceram na porta, carregados de presente e com cara de quem vinha fazer as pazes. Filha, a mãe disse, abraçando Elisa com cuidado. Soube que você está esperando o nenê. Estou, mãe. De 4 meses. E como vocês estão se virando aqui? O pai perguntou, olhando ao redor da casa que parecia ter saído de revista. Tá tudo tão... bonito, tão farto. A gente se vira bem. Elisa sorriu, diante da curiosidade mal disfarçada deles. Nos meses que se seguiram, os pais passaram a visitar regularmente. Sempre saíam intrigados. Os armários sempre cheios de comida importada, o freezer abarrotado de carnes nobres, as roupas da gravidez todas de marca, o enxoval do bebê que custava uma fortuna. Como vocês conseguem isso tudo? A mãe perguntou numa tarde, mexendo numa mantinha de lã merino que custava mais que o salário do pai. Trabalho duro, mãe, Elisa respondeu, piscando para Tomás. E muita dedicação.
Mas o móvel de vocês vende assim tanto? O pai insistiu. O suficiente para a gente viver bem. Thomas respondeu diplomaticamente. Elisa preferia manter a vida simples, sem comentar sobre o que tinham. Quando precisavam, ela ajudava os pais de forma discreta, sem esbanjar nem levantar suspeitas. Alguns dias eles achavam que Tomás tinha herdado dinheiro, outros que eles vendiam móveis para gente rica de Belo Horizonte. A verdade era muito mais simples e muito mais impressionante. Para o casamento, Elisa fez questão de um vestido novo. Dona Conceição, a costureira da cidade, criou uma peça única, cetim branco com bordados delicados, cintura alta para acomodar a barriga de 6 meses, mangas longas rendadas que faziam ela parecer uma princesa. Minha filha tá linda, a mãe chorou quando a viu pronta no dia do casamento. Tá parecendo uma boneca, o pai concordou, limpando os olhos discretamente. A cerimônia foi no quintal da Casa da Serra, decorado com flores silvestres que Elisa e as amigas da região haviam colhido na mata. Cordões de luz cruzavam as árvores, criando uma atmosfera mágica, quando o sol começou a se pôr. Quando Elisa apareceu na varanda de braços dados com o pai, que finalmente havia aceitado entregar a filha, Thomas sentiu o peito se apertar de emoção. Ela estava radiante, a barriga de 6 meses suavemente acomodada no vestido de cetim, os cabelos presos com pequenas flores do campo, os olhos brilhando de felicidade pura. Era a mulher mais linda que ele já havia visto, carregando dentro de si o fruto do amor dos dois. Vocês estão prontos para se tornarem uma família? Perguntou o celebrante, um homem simples da cidade que havia conhecido a história dos dois. Estamos, responderam juntos, as vozes embargadas de emoção. Quando Tomás deslizou a aliança no dedo de Elisa, ela sentiu uma paz profunda se instalar no coração. Ali, cercada pelas montanhas que testemunharam o nascimento do amor deles, com o bebê crescendo seguro dentro dela, finalmente sabia o que era um lar de verdade. Agora vocês podem se beijar. O celebrante sorriu. O beijo foi suave, cheio de promessas e sonhos compartilhados. Quando se separaram, havia lágrimas nos olhos dos dois e em todos os presentes. Era mais que uma cerimônia de casamento. Era a celebração de 2 almas que haviam se curado juntas. Depois da lua de mel, decidiram se mudar para mais perto da cidade por causa do bebê. A casa nova tinha quintal grande, quarto espaçoso para a criança e uma oficina menor, onde continuaram criando suas peças especiais. Vai sentir saudade da serra? Thomas perguntou enquanto empacotavam as últimas coisas. Claro que sim, mas nossa história não termina aqui. Ela só está ganhando novos capítulos. Nos últimos meses da gravidez, Elisa tricotou, bordou e costurou com uma dedicação que impressionava até ela mesma. Sapatinhos amarelos, bodes de algodão orgânico, mantas que pareciam nuvens. Tomás montava móveis, pintava o quarto, conversava com a barriga dela todas as noites. Oi, filhote. Ele sussurrava, a boca encostada na pele. Papai aqui. Mal posso esperar para te conhecer. E o bebê sempre respondia com chutes, como se entendesse cada palavra. Uma noite de dezembro, quando as contrações começaram, Tomás quase desmaiou de nervoso. Calma, amor. Elisa riu, mesmo com dor. O bebê que aqui está chegando e precisa do pai vivo. Eu sei. Mas, meu Deus, Elisa, a gente vai ser família de verdade. A gente já é família, ela corrigiu segurando a mão dele. Agora só vai ficar completa. Depois de tanta dor, eles finalmente estavam construindo seu lar, que a peça mais importante estava prestes a chegar para completar o quadro perfeito. O choro que ecoou pela maternidade às 3h15 da madrugada foi o som mais bonito que Thomas já havia escutado na vida. Depois de 12 horas de trabalho de parto, Aurora finalmente chegou ao mundo, pequena e perfeita, com os cabelos escuros do pai e o nariz delicado da mãe. Ela é perfeita, Thomas sussurrou, segurando a filha pela primeira vez. As mãos enormes dele pareciam desajeitadas ao redor do corpinho minúsculo, mas havia uma ternura infinita na forma como a segurava. Olha só, Elisa, olha o que a gente fez. Elisa chorava e ria ao mesmo tempo, ainda exausta, mas radiante de felicidade. Ver Tomás segurar a filha deles, aquele homem forte e gentil derretendo de amor por uma criaturinha de 3 quilos, foi o momento mais emocionante da sua vida. Oi, minha princesa, ela sussurrou,
quando Tomás colocou Aurora nos braços dela. Finalmente você chegou. A menina abriu os olhinhos escuros e pareceu olhar diretamente para a mãe, como se já a conhecesse desde sempre. Naquele momento, Elisa entendeu o que era amor incondicional, o tipo de amor que mudava a pessoa para sempre. Os primeiros meses com Aurora foram uma montanha-russa de emoções. Noites sem dormir, fraldas infinitas, choros inexplicáveis que testavam a paciência de qualquer um. Mas também foram os momentos mais doces. O primeiro sorriso, a primeira vez que a bebê segurou o dedo de Thomas, as sonecas grudadinha no peito da mãe. Você é um pai nato, Elisa disse numa tarde, observando Tomás trocar a fralda de Aurora com uma habilidade que ela não sabia que ele tinha. Aprendi vendo você, ele respondeu, fazendo careta engraçada para a filha, que deu uma gargalhada gostosa. Você é mãe desde o primeiro dia. A oficina se transformou num verdadeiro ateliê familiar. Aurora dormia no Moisés ao lado da bancada, enquanto os pais trabalhavam. E quando acordava, brincava com os pedacinhos coloridos de madeira que Tomás fazia especialmente para ela. Vizinhos passavam para visitar, clientes se apaixonavam pela bebê, e a casa vivia cheia de gente que queria conhecer a pequena Aurora. Era numa dessas tardes movimentadas que Elisa amamentava a filha na sala, enquanto Tomás mexia no notebook na mesa de jantar. Ela adorava observá-lo trabalhando, não na oficina, mas cuidando das finanças da família com a mesma dedicação que esculpia madeira. "O que você está fazendo?" ela perguntou baixinho, para não acordar a Aurora que cochilava no peito. "Criando uma conta de investimentos para nossa princesa", Tomás respondeu, digitando números que faziam os olhos dela brilharem. "Quando ela fizer 18 anos, vai ter uma quantia boa para a faculdade, ou para realizar os sonhos que ela quiser." Quantia boa como? Elisa se encantava com a modéstia dele. "Digamos que ela não vai precisar se preocupar com dinheiro nunca na vida." Ele sorriu misterioso. "Assim como você não precisa mais." "E meus pais? Você viu como eles ficaram quando mandamos aquela transferência para quitar a casa deles?" Minha mãe agradeceu emocionada e pediu perdão por ter te julgado como um médico falido. Eu apenas sorri e disse, "Mãe, deixa isso no passado. O que vale é que agora caminhamos para a frente, com fé e esperança no que ainda vamos construir." 2 anos depois, numa tarde ensolarada na serra, eles voltavam lá todo fim de semana. Aurora brincava na horta com os pais. A menina, agora com cabelos cacheados e personalidade forte, mexia na terra ao lado de Tomás, enquanto Elisa regava as mudas de alface. "Papai!" Aurora gritou, mostrando um punhado de terra. "Olha, que lindo, princesa!" Thomas sorriu, limpando delicadamente as mãozinhas sujas dela. "Agora vamos plantar a sementinha aqui." Aurora bateu palmas e saiu correndo atrás de uma borboleta, tropeçando nas próprias perninhas e caindo sentada na grama, o que a fez dar uma gargalhada gostosa. Elisa observava a cena de longe, o coração transbordando de gratidão. Pensava em Gabriel, que, segundo as fofocas da cidade, ainda morava sozinho em Belo Horizonte, sem nunca ter conseguido se casar de novo. Beatriz também continuava solteira, carregando a fama de traidora que a seguia onde quer que fosse. "Eu fugi sem rumo", murmurou para si mesma, "e encontrei o amor que me ensinou a ficar." "Falou alguma coisa, amor?" Thomas perguntou, se aproximando com Aurora no colo. "Só agradecendo." Ela sorri. "Agradecendo por aquele acidente que mudou minha vida para sempre." "Mamãe, mamãe!" Aurora correu até ela de braços abertos. "Vem cá, minha vida." Elisa a pegou no colo, sentindo o cheiro gostoso de bebê misturado com terra. E ali, na serra que os viu se apaixonar, cercados pelas montanhas que testemunharam a cura de 2 corações feridos, a família que nasceu de um acidente de carro continuava plantando sementes de amor que cresceriam para sempre. Ela fugiu para esquecer a dor. E acabou encontrando o amor que a ensinou que vale a pena ficar quando se encontra quem realmente merece nosso coração. Se esta história tocou seu coração e fez você acreditar que o amor verdadeiro ainda existe, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Elisa e Thomas nos mostraram que às vezes é preciso se perder completamente para se encontrar de verdade, que um gesto de bondade pode mudar uma vida inteira, que o amor verdadeiro cura todas as feridas do passado. Você acredita que às vezes a vida nos leva para o lugar certo através do pior caminho?
Comente também qual parte mais te emocionou. Que nota você daria? Sua interação ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como essa, que mostram que a bondade ainda existe no mundo. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história que vai aquecer seu coração.